Principais competições do mundo. No futebol nacional, destaque para o Campeonato Brasileiro Série A e Copa do Brasil. Na América do Sul, todos os detalhes da Copa Libertadores da América. Na Europa, as principais ligas são destaque aqui na Rádio FT. Campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, Liga dos Campeões da Europa. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. 20h57. A Rádio FT também está nas redes sociais. No Twitter, @Rádio FT _. No Instagram, @Rádio FT _. No Facebook, facebook.com/Rádio FT 2018. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Procure Rádio Futebol Total. Acesse o nosso site radioft.com.br. Apoio Preservativo Gozex nos tamanhos pequeno, grande e ai meu Deus. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. 20h59. Apoio Escritório de Detetives do Che. Se você desconfiar, o Che checa. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Rádiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Rádiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Toda segunda, a partir das 9 da noite, Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Apoio Bicicletas KH. KH andando com você. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Rádiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. 21h. Apoio Perfumes Avon. Avon se danar com esse cheiro. Já acessou o novo site da Rádio FT? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro de tudo que acontece no melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Apoio Perfumarias pra mim. Desodorante, sabonete, shampoos e talco pra mim. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1.
Está no ar aqui na Rádio FT, Pantera Quadriculada. A apresentação, André Vieira Coelho. Chega mais, Brasil! Muito boa noite! Está no ar mais uma edição do Bandeira Quadriculada, edição 30. Vamos aos destaques da edição de hoje. Na volta a vencer uma corrida na Fórmula 1 e fica muito perto do título mundial. De maneira terrível, logo a corrida em um oval com misto. A gente vai tentar explicar um pouquinho do que está acontecendo nesse oval. Por que aconteceu? O que deu em tudo isso aí? Nós vamos falar também aqui no programa. Também nós vamos falar sobre a questão dos fatos ocorridos na Fórmula 2, que teve prova no final. Além disso, vamos falar também sobre todas as questões envolvendo os pilotos brasileiros que podem vir para isso e tudo mais do programa de hoje. Você pode acompanhar em radioft.com.br, também no nosso canal no YouTube, além das nossas multiplataformas no Twitter e também no Periscope da Rádio FT. Lembrando que esse programa fica disponível para todas as plataformas. E ligar o nosso programa desta noite. Tudo bem, César? Muito boa noite. Boa noite, André, e boa noite, Zé. Olha, Ferrari tá fazendo presepada de novo. Ah, mas você não tem dúvida, viu? Falar pra você, viu? Olha, tudo que aconteceu nesse final de semana, acho que vai dar pano pra manga. Bom, vamos lá, vamos começar pelo que aconteceu no domingo de manhã, Grande Prêmio da Rússia, que teve a vitória do Lewis Hamilton, que aconteceu por inúmeros fatores, né? Primeiro é a estratégia de largada da Ferrari, que a gente vai discutir aqui, porque deu uma crise de novo, né? Entre Vettel e Leclerc. Parece que é um racha que está se desenvolvendo com muito mais rapidez do que a gente imaginava, né? E outra vez nós tivemos essa situação e depois teve a quebra do Vettel, que teve o safety car habitual, aí mais o Russell, que teve a batida que originou o safety car, acabou fazendo com que o Hamilton fosse para a ponta com a diferença de pneu muito pequena, do pneu macio para o pneu médio. Não dava para ultrapassar, tinha muito problema de turbulência. E aí a grande questão que fica, né, César, é aquela velha história, né? Será que a Ferrari poderia ter conduzido melhor isso? Porque o Leclerc fez a classificação, poderia ter largado na frente, poderia ter feito a sua corrida particular, né? Acho que não precisava ficar tão preocupado assim com o Hamilton da maneira como deveria, não? E o que fica claro é o seguinte, logo na primeira, tão logo teve a largada, o Vettel passou o Leclerc de boa, sem maiores sustos. E o Leclerc, e não se sabe por que inventaram que o Vettel tinha que inverter posição com o Leclerc. Se era para garantir a dobradinha da Ferrari no campeonato de construtores. E a gente percebia também outro detalhe que tem que ser chamado em conta. A Mercedes estava muito mal em sorte. Quem viu os melhores momentos e quem acompanhou a corrida percebia que a Mercedes está tendo problemas com calor intenso. E com aquela questão de pista abrasiva, né? Pouco abrasiva, aliás, né? De passagem. Você ficou tendo uma diferença muito pequena, né, César? Em relação ao pneu macio, que é o pneu, para você em casa entender, o pneu
É o Amarelo. pneu vermelho e o médio, que é o pneu amarelo, e o duro, que é o pneu branco. Exatamente. Então, tá batendo muita pouca diferença ali, né? Então, para a Mercedes, o que ela fez? Ela largou com o pneu amarelo para tentar fazer a perna mais longa. E aí aconteceu toda essa coisa. E outra, o Mattia Binotto, né, César, mais uma vez se mostrou um cara muito burro de competência de corrida, né? Porque em vez de decidir aquela situação, olha, eu quero estar na frente, eu não quero, aquela coisa, vai, não vai, e o Vettel fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, eu não acho que atrapalhou a corrida dos dois, de certa maneira? Não só atrapalhou, e fica bem claro que a Ferrari não tem comando. A gente criticava muito a Riva Bene por não ter uma formação de, vamos dizer assim, de garagem. E o Binotto vamos dizer, tem experiência na Ferrari. Só que ambos não conseguiram pôr ordem na casa. E são dois italianos. A Ferrari, acho que só teve um diretor de equipe estrangeiro, que foi o Jean Todt, que era francês. Então, a gente já discutiu isso no ano passado com o Peter, até com o Sérgio Maurício aqui nesse programa, que a Itália, os italianos da Ferrari, perdem a cabeça e são muito passionais. Aí vai lá, aí o Vettel vai bem na primeira volta. Aí querem trocar a posição por causa do Leclerc. Mesma coisa aconteceu no Bahrein. O Leclerc estava indo bem, aí teve problema no motor e o Vettel estava com melhores posições. Fica claro para mim que a Ferrari não tem cara, e acho que tem que entender o seguinte, que entenda de motor, que entenda de estratégia e que respeite a inteligência dos tifosi. Então isso é complicado. E ganhou já também a Mercedes, que foi mal nos treinos, mas com a sua frieza germânica e britânica, conseguiu fazer uma boa corrida e conseguiu poupar os pneus tanto do Bottas quanto do Hamilton. E fica bem claro, o Hamilton não quer ter um companheiro de equipe que lhe traga problemas, como aconteceu em 2014 e 2016 com o Nico Rosberg. E aquela questão que a gente sempre fala, né? Todo o contexto, né? O Vettel, ele já teve isso com o Mark Webber, né? Na época da Red Bull, e depois com o Ricardo, né? E ele não soube lidar com isso nas duas vezes que poderia ter acontecido. Até mais o Mark Webber, né? Porque o Mark Webber queria tentar ganhar um campeonato mundial no final de carreira e ele precisava tentar fazer alguma coisa decente ali para sair por cima. No caso do Mark Webber, foi mais grave, não é só por ganhar um campeonato mundial, mas por um detalhe: o Christian Horner deixava o pau comer. Mas não tenha dúvida. Deixava o pau comer, e quando teve aquela decisão em 2010, entre os dois pilotos, o Webber e o Vettel, estavam disputando o campeonato em Abu Dhabi sem ter limitações de regra, ou seja, tudo correndo bem. Quando chegou e teve aquele papelão da Ferrari ao inverter o Massa e o Alonso na Alemanha, aí todo mundo torceu para a Red Bull. E aquela foi uma lição histórica da Red Bull em cima da Ferrari. Se a gente lembrar bem, o Alonso ficou toda a corrida inteira atrás do Vitor Petrov. Aliás, foi um baita castigo, diga de passagem, né? Por conta daquela história da Alemanha, né? Foi um negócio realmente constrangedor, né? Mas, no mais, outro grande problema que esse GP da Rússia demonstrou, né, César? É a tal da turbulência, né? Que mais uma vez acabou tendo um problema sério que não conseguia se passar. A turbulência fazia com que houvesse mais desgaste nos pneus e você não conseguia fazer a aproximação do jeito que você precisava, do jeito que você queria, ou do que seria normal para uma briga de ultrapassagem, mesmo com o DRS. Também foi outro problema que atrapalhou um pouco a quebrada da corrida, né? Do ritmo da própria corrida em si, né?
Porque não tem outra questão para isso, né? Sim, e sem contar que as corridas ficaram muito chatas. Esse circuito novo não tem ponto de ultrapassagem, já volto. Mas eu, sinceramente, não consigo entender a dificuldade que se teve com a questão do carro, que se teve com a forma como que foi feito de acerto de carro para aquela corrida, para aquela condição, dentro da sua a autonomia de desenvolvimento. Tudo bem que esses carros, para essa reta final de temporada, não vai ter mais atualizações, né? Isso a própria Ferrari já deixou claro. Então, todo esse pacote aerodinâmico vai ser esse aí, vai ser para isso aí, e o que der, beleza. O que não der, ok. Tipo, vai estar bom e vai estar ótimo dentro do seu ponto, né? Mas, de qualquer forma, tudo isso aí, o problema da turbulência, ela vai atrapalhar muito, mas muito, a questão da corrida de muita gente, né? Tanto tecnicamente falando, quanto a questão aerodinâmica de corrida, né? Agora, outro ponto também para a gente falar, que é a questão das Haas, né? O Grosjean acabou fazendo uma corrida, de novo, ruim, e o Magnussen fez uma corrida muito boa, se não fosse a punição que fizeram a ele, né? Que acabou tirando a 7ª posição, acabou sendo o 8º lugar, ainda assim é o melhor resultado que ele fez pela Haas, como desde o crescimento da equipe, aquela coisa, divergência de um, de outro, em relação à qualidade dos dois pilotos, os dois pilotos renovaram para o ano que vem. Eu acho que os dois pilotos renovaram no ano que vem, André, porque não tinha outra opção no mercado no caso da Haas. Mas não tem dúvida. Não tem dúvida. Principalmente porque essa definição aí, daqui a pouco a gente vai falar do sete câmeras, né? Mas essa definição no mercado aí fez com que tivesse muita coisa. O Kubica, por exemplo, não quis aceitar ser piloto de testes da Haas. Então, por isso que acabaram renovando com os dois de maneira bem clara, né? Não, mas aí entra uma outra questão que tem que ser dita, André. A Haas está com a mesma dupla de piloto desde 2016, se eu me lembro. A mesma dupla. Magnussen e o Grosjean. O que fica claro para mim é que a filosofia da Haas é uma filosofia diferente das outras equipes da Fórmula 1. A Haas é americana. Aí os americanos não são de trocar os pilotos de uma temporada para outra. Eles respeitam os contratos. E também tem o fato que não tinha outra opção. O Hülkenberg saindo da Renault não achou a equipe. Acho que ele vai ir para o Endurance, se não duvidar. E para o Endurance vai ir para a Alemã. Vai ir para o WEC, pelo jeito. E sem contar também que teremos a questão do Ocon voltando para a Renault. E tem um detalhe, é a primeira vez desde 82 que a Renault tem um piloto francês em um carro francês, totalmente francês. Se não acontecia isso desde os anos 80. Tudo bem que essa parte da mudança dos pilotos, né, isso pode arrecatar isso, né? E esse problema da Haas aí de manter dois pilotos a médio e longo prazo tá dando algum certo prejuízo, porque já era para a Haas ter dado um salto grande em relação às outras equipes médias, né? Já era para ter aproximado, por exemplo, da Toro Rosso, já era para ter aproximado, por exemplo, da própria Red Bull, para tentar mostrar que, olha, a gente não veio aqui só para ser uma equipe mediana de grid, né? E não é o que tá acontecendo. E você mantém os dois pilotos, é um pouco insensato, né? O prejuízo que esses dois pilotos já causaram. Então, sei lá, é uma questão aí muito particular que a equipe coloca. Não, eu acho que dava para aproximar da Toro Rosso e da Renault. Só que a filosofia
A Haas pega a maior parte dos equipamentos da Ferrari. E os equipamentos da Ferrari na Fórmula 1 são os equipamentos piores para uma equipe cliente. Então prejudica muito. Você percebe, por exemplo, quem está melhor sem ser montadora ou equipe de montadora é a Racing Point, com o motor Mercedes e produzindo o próprio câmbio e tudo mais. A Haas comprou o câmbio da Ferrari, comprou o motor da Ferrari, comprou o chassi da Dallara. A filosofia de Haas, comprar de quem está vendendo e montar o próprio equipamento. Então é muito complicado nesse sentido. Para a gente não deixar passar também, né, César? O Hülkenberg fez uma corrida também de novo discreta, mas boa, se a gente for parar para analisar. E o pessoal do fundo de grid voltou à realidade, né? Tanto a Alfa Romeo quanto a Williams, né? Voltou à realidade, mas tem um detalhe. A Alfa Romeo vai poder desenvolver um bom carro a partir de 2021, por causa do novo regulamento. Sem contar que a Williams vai esperar, com o dinheiro que virá do Latifi, cujo pai é bilionário, mas é mais rico que o pai do Stroll, vai permitir que o carro vai ser bem desenvolvido. Só espero que o Latifi tenha, vamos dizer assim, um jeito para desenvolver carro que não teve o Sirotkin, o Lance Stroll, Felipe Massa, Valtteri Bottas, George Russell e Robert Kubica. Então, essa que é a grande questão aí desse fundo de grid, é a qualidade que esses carros a gente pode apresentar e ver aquilo que pode acontecer. Para a gente fechar de Grande Prêmio da Rússia, ô César, temos aí o Grande Prêmio do Japão, que não vai definir o título mundial, porque faltam aí ainda 100 pontos em disputa, né? E o máximo que poderia acontecer é aumentar para 99 pontos, né? Então não vai acontecer o título matematicamente no Japão, mas acho que é questão só de tempo, né? Pro Hamilton confirmar o seu título mundial, né? Acho que só mais 2, 3 vitórias aí, ele já. Até o segundo lugar, acho que já garante, né? Já garante, o campeonato já tá garantido com o Hamilton. Agora a questão é o campeonato de construtores. A Mercedes está com uma boa vantagem, mas Ferrari e Red Bull podem causar problemas nas corridas restantes. E aí é que entra aquela questão da atitude do Binotto que a gente falou no começo. Que você precisa dos pontos do campeonato, porque dependendo da pontuação e da posição que você chega, você vai receber uma verba extra da FIA, né? Então isso pode fazer uma diferença muito grande no orçamento para o ano que vem. Então também tem esse lado também. Mas de qualquer forma, a corrida foi 10 ou nota 8, vai, para ser bonzinho. Não foi aquela beleza toda, não sei se o César concorda, no plano geral. Até porque é uma pista difícil de passar. Mas o melhor mesmo foi o Albon. Para mim, foi o melhor piloto que teve mais ultrapassagens. De resto, foi uma pasmaceira, né? Principalmente depois do certificar, né, o César? Foi uma pasmaceira mesmo. Não dava para ver boa corrida. A Rússia não proporciona boas corridas, mas Japão proporciona. E também nós tivemos corridas bem piores do que essa, viu? Sinceramente. Se a gente for parar para analisar. Olha, mudando de assunto, né? Nós tivemos aí a Fórmula 2 desse final de semana, que confirmou o título do holandês, o De Vries, ele que conquista o título da categoria numa corrida em que
no final de semana muito bom pro Sete Câmara, né? Que colocou ele na 4ª posição e que fica aí muito perto a 3 corridas de conseguir finalmente a tal da superlicença que ele tá batalhando tanto para ter já há praticamente 2 temporadas e parece que agora, se não acontecer uma catástrofe muito grande, ele finalmente poderá conseguir essa superlicença, né, César? Como é que você avalia o título, lógico, da Fórmula 2? Tivemos aí o McLovin andando pela primeira vez um carro do Antônio Hubert, né? Só que com um número agora diferente. E também essa questão da superlicença pro Sete Câmara, que agora está muito perto de conseguir a 3 corridas no final. Está muito perto, mas tem um detalhe. Sete Câmara vai ser piloto de testes na McLaren nos treinos livres da sexta-feira. Então, ele não vai ser aquele cara que vai ser piloto titular no futuro próximo. Por quê? A Petrobras está pensando em retirar o patrocínio da McLaren. Então, e isso não garante que o Sete Câmara vai estar na equipe como piloto de testes para 2020. Mesma coisa na situação do Pietro Fittipaldi na Haas. O Pietro ainda não tem a superlicença. E ele vai conseguir a superlicença só a partir de 2021, porque com os testes de sexta-feira valendo com pontos para ter licença, só se ele fizer os testes da Haas nos treinos livres da sexta-feira a partir de 2020, porque ele está com problemas na DTM também. Se caso o Sete Câmara ganhar essa superlicença e ele fizer esses treinos na sexta-feira, né, como está mais ou menos se planejando, né, ele ganharia mais pontos da própria superlicença. É isso? Isso, ganharia mais pontos. É como se fosse um acúmulo de pontos por cada corrida, por conta de você ter a superlicença garantida para 2, 3 anos, se for o caso aí, né? Dependendo da situação. Porque também pode acontecer, mas claro, pode acontecer uma reviravolta. Porque quase todo mundo já garantiu a sua vaga para o ano que vem. A única que talvez que falte vaga, talvez a Alfa Romeo, né? Que não se sabe se o Giovinazzi vai ficar ou não. Há essa dúvida aí. E o Kimi Raikkonen tem mais um ano de contrato, né? Esse já está garantido. E a Williams, que não tem ainda o seu substituto definido para o lugar do Robert Kubica, que vai sair aí para, muito provavelmente, ir para a DTM no ano que vem, se tudo ocorrer dentro da normalidade, como a gente falou aqui no programa na semana passada. Outra coisa, né, César? O fato do McLovin, né? McLovin, aliás, que andou no carro do Antônio Hubert, né? Só que retirado o número 19, né? Não se sabe se esse número 19 vai ficar retirado para sempre ou só até o final da temporada, né? Isso a FIA não deixou claro. Mas ele foi bem na primeira corrida discreto, na outra abandonou. Não teve muito o que fazer, né? É praticamente agora um carro novo. E mal teve tempo de testar esse carro diante de tudo que aconteceu, né? Sim, e também detalhe, a equipe do Uber é apoiada pela Renault, que é a equipe onde colocou o McLovin como reserva. Você acredita que o McLovin seja o piloto do ano que vem para essa equipe? Ou você acha que é só um piloto temporário e que talvez busque uma nova joia em algum lugar aí para tentar, vamos dizer assim, ajustar ele para Fórmula 2 do ano que vem? Eu acho que o McLovin vai ficar numa função de piloto de testes para sexta-feira. Nesse caso, para a Renault. Porque o McLovin, para quem a gente vamos pensar assim,
é um piloto bom para testar carro. Agora, para fazer corrida de Fórmula 2 ou Fórmula 1, esquece. Mas você acha que essa equipe. Mas você acha que essa equipe na Fórmula 2, você acha que eles vão colocar esse McLovin como um temporário? Ou você acha que eles vão buscar alguma joia lá atrás? Em algum lugar? Como a equipe é associada à Renault, vão manter o Markelov. Momentaneamente, você acha? Acho. Porque depende muito também de outro fator, André. O Markelov, acho que ele já tem a superlicença, para ter uma ideia. Só que ele não tem, ele é mais usado como piloto de testes da Renault. Até porque não é mais nenhum garoto, né? É. Ela tá com 25, acho, de idade. Então, não, aliás, também, vamos combinar, hein? A Fórmula 2 já devia começar a estabelecer como é que fala? Um limite de idade aí, porque, né? Convenhamos, não pode deixar colocar um piloto ali acima numa idade que teoricamente seria uma categoria escola, né? Né? Não dá pra aceitar essa coisa. Tudo bem que foi uma situação, digamos assim, atípica, mas, né, na hora de começar a limitar a idade de piloto para você entrar nessa categoria, a não ser que você coloque lá um restritório. De repente, alguém de fora precisa da sua licença, e aí precisa passar pela Fórmula 2. Aí tudo bem. Aí não tem problema nenhum. Mas que é meio esquisito, tudo bem, você não quer ser piloto de testes, é perfeitamente compreensível. Mas, com 25 anos de idade, não dá mais pra ficar na Fórmula 2, né? Ou você toma um rumo de correr de turismo, ou vai correr na Fórmula Indy. Não, se lembrar que o Rosenqvist fez a mesma coisa. Ele estava correndo na Fórmula 2, foi para a Fórmula E e agora na Indy. E no primeiro ano dele está indo muito bem. Pois é. Eu acho que talvez o nosso amigo russo, o McLovin, tem que tomar uma decisão o mais rápido possível aí para decidir o que quer na carreira. Se ele vê que a Fórmula 1 está distante, até por uma série de fatores, né? Que hoje nós temos menos equipes do que a gente gostaria que tivesse, né? Eu imaginava que fosse um grid mais cheio, mas como não tem isso, não é possível, fica muito difícil você entrar na categoria. E além da questão do piloto pagante, essa série de coisas está começando a afetar. Não, e a gente não sabe se vai ter perspectiva de entrada de novas equipes até 2021 com um novo regulamento. Tem é o que eu falo, né? Mas vai dar muito pano pra manga aí. E vamos ver. Não, acho que na questão de equipe, André, meses atrás, a Motorsport especulou e comentou pegando as equipes de outras categorias que teriam sucesso na Fórmula 1, uma das equipes citadas seria a Andretti. Porque a Andretti está na Fórmula E, na Supercars australiana e na Indy. E aí todo mundo está pensando se a Andretti ou a United Sports também, que é a equipe do Zac Brown na INSA, possam entrar na Fórmula 1. É aquela coisa, né? Vai ter equipe aí que vamos ver quantos carros vão poder entrar e qual a proteção que a Liberty Media está querendo para ter um grid, vamos dizer assim, saudável. É que podemos dizer assim, né? Não sei se essa é a palavra para definir, mas que poderia ser saudável a médio e longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, moçada, seguinte. Nós tivemos uma experiência, no mínimo um tanto quanto curiosa, com o campeão da Indy, né? O Joseph Newgarden, né? Ele que conquistou o bicampeonato na semana retrasada, né? A gente falou aqui no programa, um título merecidíssimo, lá em Laguna Seca, né? E nesse final de semana, no sábado, depois da classificação que nós tivemos da NASCAR, já, NASCAR,
Alô, povo da Alasca! Daqui a pouco nós vamos parar na categoria de vocês. E se preparem aí no programa. O New Garden aproveitou para fazer um teste com o carro da Indy, no que a gente chama de Ro-Oval. O que é um Ro-Oval, César Augusto? Explique para quem não é familiarizado com a palavra, por gentileza. Olha, com a palavra, nós vimos um festival de papelão que você, AVC, não vai gostar muito de falar, porque você é tão amado no mundo da NASCAR, que o Bubba Wallace estava na frente do Kyle Busch. E o Kyle Vamos parar daqui a pouco. Mas só para galera entender, o que é o Ro-Oval? Na verdade, é um circuito. Eles inventaram esse termo para não se assemelhar-se com o Indianápolis. E seria um circuito assim, é um circuito oval, mas que na área, ou vamos dizer assim, de escape, ou aquela área de mato, tem um traçado misto. Indianápolis foi assim em 2000 para receber a Fórmula 1. Ela tinha um circuito oval, mas tinha que fazer o traçado misto. Não é uma divisão 50-50 como é em Indianápolis, né? Uhum. Mas é um trechinho lá considerável. Não, é um trechinho considerável porque a NASCAR, acho que o projeto de pista para Charlotte já vinha desde o ano passado, só que eles não tinham como fazer as obras em Charlotte por causa do calendário. Então tiveram, nesse ano, com mais planejamento, fizeram as obras, colocaram um trecho misto no oval, porque Charlotte, para quem não sabe, é um super speedway, ou seja, de 2,5 milhas. Ou seja, é uma ideia, uma sacada que eles fizeram, que é muito interessante, que a Indy talvez possa usar no futuro, por que não, né? Dependendo aí da ideia, né? Eu acho que não, porque é o seguinte, Charlotte é da propriedade da NASCAR, não é dono independente, é da própria NASCAR, assim como Daytona e Talladega. Mas se nós tivermos Pocono, por exemplo, que fazia parte das duas, que mal tem? Só se a NBC vender uma coisa entre a Indy e a NASCAR, permitindo a convivência das duas categorias. Algo que não acontecia, acho, na NASCAR, isso desde os anos 80. Vamos ver. E no Garden até gostou, viu, dessa experiência de andar nesse formato, né? Testou, parece que deu 2 voltas e tal, achou bem interessante. Então, talvez aí vai que, né, futuramente os pilotos também certamente vão perguntar para ele, né, a experiência do que aconteceu, né? E aí vai que a ideia ela avance, mas vamos ver. Vamos ter que esperar para ver o que vai adiantar. Pode ter sido um embrião aí, que lá na frente, daqui a 2, 3 anos, né, a gente tem uma corrida da Indy em Charlotte. Vamos ver, vamos aguardar. Eu acharia maneiro essa tentativa de experiência. Pode dar certo? Pode dar certo. Não, eu acho que também tem um detalhe. A NASCAR, a categoria está à venda. Que tem aquela questão familiar, né? A família Friends quer vender a categoria porque não rende muita grana, como rendia na época do fundador Bill France. E tem uma disputa familiar muito forte, por causa tanto uma parte da família apoia a IMSA, que é a competição de endurance, que é feita nos circuitos mistos e às vezes em Daytona, uma parte mista, como é em Indianápolis, e uma parte que é feita no circuito oval. E a família France não está tendo muito êxito em vender a categoria, vamos dizer assim, organizar a categoria. Estão vendendo a NASCAR. Lembrando que a NASCAR
ano que vem, a sua categoria principal, ela vai, não terá mais o patrocínio da Monster. E Monster A gente tem que explicar. A Monster é uma marca de energético do grupo Coca-Cola que patrocinava a NASCAR, a categoria principal. Até essa última corrida, agora, do playoff, né? Desse ano, a partir do ano que vem, a categoria vai se chamar Cup Series, a não ser que aconteça no meio do caminho. Há um patrocinador para comprar o naming rights da categoria, quer dizer, os direitos de nome. Exato, isso aí pode acontecer, pode ser que aconteça, mas por enquanto a categoria vai se chamar NASCAR Cup Series, assim como ainda tem o patrocínio da Xfinity, né? Que é uma Xfinity, que é Xfinity na Série B. Exatamente. Então, isso aí a gente só vai saber mais pra frente em relação. Tem outro patrocínio na equipe na terceira divisão, que é a categoria das picapes. Também tem patrocínio garantido até o ano que vem. Truck Series. A Truck Series está garantida e a Xfinity Series está garantida até 2021. O que não está garantido é a categoria principal. O nome right, bom deixar claro. Né? Não, o nome right, tem que explicar esse conceito de nome right, André. Por exemplo, na NASCAR e na Indy, nos Estados Unidos, a categoria, o nome que vai lá estampado vamos dizer assim, na imprensa ou nos patrocinadores, você pode vender o nome da categoria. Por exemplo, a NASCAR, de 1960 até 2004, ela, na categoria qual se chamava Winston Cup Series, que era da marca de cigarros Winston. De 2004 até 2017 era a Sprint Cup Series, porque era uma empresa de banda de internet chamada Sprint. De 2017 até hoje é a Monster Energy Cup Series, que é uma empresa de energéticos, que é do grupo Coca-Cola. Nesse caso, o nome rights é o nome comercial do campeonato para as patrocinadoras na TV e na internet, no noticiário. É o nome principal. Agora, pode falar, André. Lembrando que a televisão que comprou o direito da NASCAR, ela pode ter obrigação ou não de falar o nome do patrocinador, do nome right da categoria. Não, tem um detalhe. Nos Estados Unidos não tem essa obrigação. E fala o nome do patrocinador. Não é aqui no Brasil que a Globo, em vez de falar Red Bull, fala RBR. Porque você é mágico do energético e tal, aquela coisa toda. Enfim, tem uma série de questões aí, né? Mas vamos ver o que vai ter de desdobramentos em relação a isso. Mas isso aí a gente vai falar outra hora. Agora, meus amigos. É o momento, Ratinho! Meus amigos da NASCAR, antes de qualquer coisa, sei que vocês estão acompanhando o programa agora, tanto ao vivo quanto depois, eu quero falar uma coisa pra vocês. Não me julguem pelo que eu vou falar agora aqui nesse programa. Porque eu já meti muita lenha na NASCAR. Não é de hoje. Não, eu lembro de uma vez que a gente gravou na outra rádio que a gente foi correr. Tava eu, você e nosso amigo, não lembro, cara. Cara da NASCAR Brasil, né? E Douglas é fã de NASCAR. Aliás, manda um abraço, inclusive, né? Douglas Ned, lembrei. Isso. O Douglas é fã de NASCAR. E a gente viu uma corrida junto. A primeira corrida dos playoffs, em Atlanta, 2017. Vossa Senhoria ficou 30 minutos descendo o porrete do formato. Não é 1 hora ou 10 minutos, não. 30. A gente tinha o programa de 1 hora, gravado. E eu, para editar, foi uns Deus nos aflitos. Sim. O senhor ficou 30 minutos reclamando que a corrida é longa,
que tem muito patrocinador no horário comercial. Sem contar que o senhor ficou... Isso não é de hoje. O senhor reclamou dos fãs por causa que a corrida é muito longa demais e tal. E pelo tratamento ao Edgar de Mello. Essa do Edgar a gente fez em 2010, no começo do projeto do Bandeira Quadriculada, ainda no podcast. Sim. E outra coisa, né? Tudo que nós vamos falar aqui, o que aconteceu nesse final de semana, é só apenas mais um papelão que acontece mundialmente, que a própria NASCAR reproduz, e que não há o mínimo de respeito com o telespectador, com os familiares do piloto, com o conceito como esporte, como business, como todo mundo fala, né? O politicamente correto. Exato, até porque todo mundo fala aqui, mas a NASCAR é de americano para americano, tudo bem, ok, eu entendo perfeitamente que o mundinho da NASCAR é aquilo ali, e aquilo ali não vão largar a mão até ter uma crítica mundial permanentemente. Enquanto não houver uma crítica mundial permanentemente disso aí, do papelão, aí a NASCAR vai pensar em fazer alguma coisa decente. Eu acho que a maior crítica mundial ao papelão é a indiferença. Que ela tem um mundinho dela ali, não tem um. Não, mas vamos pegar aqui uma coisa. Você acha que conhece o nome do Kyle Busch fora dos Estados Unidos? Porque não conhece, o americano conhece. Raramente, a não ser as emissoras que transmitem na Europa, né? Ou no Brasil. Como o caso da Sport TV lá de Portugal, que é tradicionalíssima no esporte, né? Que é uma das mais gigantes de Portugal, né? Tem outras aí, as Fox de cada país e tudo mais. A Fox na América Latina e o Grupo Sky com exceção de Portugal, mas Sky inglesa transmite. A Sky, que eu me lembro, a Sky espanhola. Ou seja, a maioria da Europa tem acesso à NASCAR, do que não tinha antigamente, o que era, sei lá, 10 anos atrás, como conceito de tudo. E olha que essa questão de você ver a NASCAR como na Europa, no resto do mundo, era uma coisa que a gente só foi descobrir esse ano, por conta dessas coisas de transmissão ou não da Fox para a corrida aqui no Brasil e tal. A gente acaba descobrindo aí nesses links corsários da vida, né, que você tem uma transmissão oficial para a Europa. Né? E não é só isso. Na Europa tem uma categoria da NASCAR especialmente para os circuitos europeus. Exatamente. É uma coisa que até então nós brasileiros não tínhamos sequer a noção do tamanho do que você tem aí. Não. Vamos fazer justiça. Quem tinha noção aqui no Brasil sobre a categoria mexicana e a categoria europeia, além da canadense, é o nosso grande amigo Douglas Neri. Sim. Mas vamos, para a gente falar do que aconteceu. Houve um toque de corrida, é isso, César? Entre dois pilotos. Toque na traseira do Kyle Busch no carro do Bubba Wallace. Até aí, toque de corrida, normal, ok. Você poderia ter chamado o piloto na salinha e falar, vamos sentar aqui para conversar, para ver o que acontece. O que o nosso cidadão fez na frente da família do cara? Jogou a água no caboclo. Na frente de todo mundo. Câmera, repórter. Falta de respeito. Falta de consideração com o próximo. Por mais que a gente fale que um americano, ele gosta de uma treta de vez em quando e tal, a NASCAR tem que ser rígida a um tipo de atitude que não se condiz com o que você passa para o mundo todo. Você sabe que a categoria está passando para o mundo todo? Tem que ter uma questão muito mais rígida em relação a esse tipo de atitude. O cara não pode fazer uma coisa como ele fez. Ninguém pode achar engraçado isso.
E aí eu vou falar uma coisa também para o senhor Eric Gabriel, o jornalista da Motorsport. Quero ver criticar sobre a atitude desse cidadão. Se acha bonito ou feio pra categoria? Pera um minutinho aí. O que o Eric Gabriel tem a ver com isso? Porque o Eric Gabriel, é o cara que acompanha a NASCAR, junto com o Sérgio Lago. Eles fazem o programa na lata, que inclusive fazem aqui o mesmo horário do nosso programa ao vivo, né? E ele é um cara que fala da NASCAR como se fosse algo inacreditável. Né? O Sérgio Lago também, que é um cara que eu admiro muito como pessoa, como um cara de uma história gigantesca com a NASCAR também. Tem que criticar o cara desse aí, que a imagem do cara, de um piloto, fazer o que ele fez perante o mundo inteiro em relação à NASCAR não é legal. Sabe? Agora, aceitarem, acharem normal o que um piloto fez em relação a um profissional, não se pode fazer. Ainda mais publicamente. Olha que a gente já teve treta de briga, de soco, de piloto, não é briga qualquer não. Teve vez, acho que foi 2 anos atrás, o Matt Kenseth, quando viu o carro do Joey Logano, aceitou em cheio para tirar o Logano da disputa do título. Exatamente. E foram as vias de fato e tudo mais, teve que ser contido pela galera das duas equipes para tentar acalmar os ânimos e tal, numa situação... Se te lembrar também que tinha o Tony Stewart, que também era, vamos dizer assim, esquentadinho, já brigou com o Logano 2 vezes. E outra, a gente poderia pegar o exemplo aqui do Will Power na Indy, que ele mandou os 2 dedos do meio em meio à transmissão para todo mundo ver. Então uma punição, teve que pagar dinheiro pra caridade. Pra ver se aprendesse. E aprendeu. Você lembra que o Raikkonen não foi punido por mostrar o dedinho do meio também no GP da Áustria? Então, foi punido e cumpriu a punição. Errou os 2 da corrida? Ok. Não tem problema nenhum nisso. Agora, não pode chegar o cara ali com a fininha perto do outro cara e chegar e jogar água no cara. E ir embora, virar as costas como assim. Isso aí é Zé Ninguém. Isso não pode acontecer. Numa categoria de esporte de seres humanos, com pessoas que têm que ter um mínimo de dignidade, por mais que todo mundo errou ali no momento da batida, você tem que ter um mínimo de consideração com o cara. O cara tá ali dentro do carro, depois de uma corrida desgastante, pra abaixar a adrenalina, pra ficar quieto, pra não se exaltar, né? Que é um cara que é experiente, né? Que é um cara que tem toda uma história na categoria. Ele tava ali junto com a filhinha, com a esposa. Aí vem um cidadão. Qual é o nome do cidadão? Bubba Wallace. Então, o Bubba Wallace, que vai lá e faz e taca lá como se ele fosse um Zé Ninguém. Um babaca desse não devia estar numa categoria no mundo em qualquer lugar. Devia tomar uma punição e chegar e falar o seguinte: nós da NASCAR não gostamos desse tipo de situação. A imagem não é legal, você deve ficar punido o resto da temporada. Você se vira. Era isso que tem que se tomar. Não a categoria chegar e mostrar o vídeo como se fosse um pastelão. Tem que tomar atitude para aquilo. Mas é politicamente correto, que não sei o quê, que não sei o que lá. Tem que ter bom senso. O que o piloto profissional fez em relação ao outro, na frente da família do outro, não se faz. E por isso que eu falo, com todo respeito, por isso que a NASCAR não vai para lugar nenhum. É essa a realidade. A NASCAR não vai para lugar nenhum por conta desse tipo de atitude. Pilotinho querendo ficar putinho da vida
para não falar outra coisa, um toque de corrida. Foi uma situação de corrida. Isso, hoje em dia, repito, a nossa sociedade, nosso mundo que nós vivemos, é inadmissível. Então, aí eu falo aqui pro pessoal Larasca, com todo o respeito que eu tenho à categoria, com todo o respeito que eu tenho ao campeonato, eu tenho as minhas críticas em relação ao formato, à fórmula e tudo, mas uma situação dessa de um piloto em pleno século XXI, sabendo que essa imagem vai para o mundo todo, isso não se pode acontecer. O que fez está errado. Se os dois se tocaram na corrida e os dois fizeram caquinha, se teve erro do spoiler, se teve erro da equipe, se teve erro do rádio, enfim, não importa. Os dois erraram na pista. Ponto. Chega nessa linha, conversa. Aí se viram. Não fazer o que fez publicamente, na frente do filho, da filhinha, do Kyle Busch. Pra um cara que é gigante. Mais gigante do que o Bob Ward na vida. É isso que tem que se falar. Temos que parar de ficar achando que a NASCAR é tudo bonito, tudo é maravilhoso, tudo é lindinho, porque tal, porque não dá, não tem condição. É um campeonato que já é longo, já é desgastante, já é uma chatice como categoria, e os diretores de prova não tomam atitude em relação a pilotos babacas como esse. Essa é a minha opinião, com todo o respeito. Ou o campeonato ele muda de imagem positivamente, ou vai continuar essa baderna, essa zona, como esporte. Aí depois eu falar assim, olha, o automobilismo não é bem social, que o automobilismo não é pra gente decente, pra isso, pra aquilo. Todos nós temos que ter respeito ao próximo, né? Isso a gente tem que aprender no dia a dia. Imagina piloto que vai todo domingo pra correr no oval. Corre no oval lá de 1h30, como se fosse tonto na cabeça. 38 corridas, mais os playoffs, com estresse, com um monte de coisa. E o cara vai lá por um toquezinho pra jogar água no outro. Isso não é esporte pra mim. Isso é desrespeito ao próximo. Sinceramente. Eu tenho uma opinião clara em relação a isso. Quem gosta em relação à minha decisão, beleza. Quem concordar comigo, super de acordo. Quem não gostar, paciência. Porque eu falo os fatos. Eu não fico fazendo média com categoria. Só para deixar claro. Porque mesmo eu não ter crescido na Fórmula 1 e na Indy, aprendendo os conceitos técnicos de carro, eu não vou ficar fazendo média para categoria só porque por fazer. Ou por falar por si próprio. É só isso que eu tenho a dizer. César, pode falar aí. Eu só iria acrescentar uma questão aí. Eu acho que o pior é que vamos dizer assim, a audiência da NASCAR, vamos dizer assim, na NBC, que transmite a segunda da metade da temporada e os playoffs, não tá indo bem. Então, se você perceber também, tem um detalhe, programa semanal da NASCAR, Fox Sports americana, que é o Fox Sports One, também não vai bem. E olha que a Indy não tem programas de, vamos dizer assim, de dia a dia da categoria na TV americana há tempo. Só a NASCAR tem. E aí fica essa situação complicada. A Fórmula 1 nos Estados Unidos não tem programa de internacional que você chama os pilotos, faça, vamos dizer assim, falar da categoria, reportagens especiais, que tem, por exemplo, a UEFA Champions League. Também tem. A Fórmula 1 nesse ano tem um programa na ESPN, que tá até no ESPN Play, se você assistir um programa falando da categoria. Agora, a NASCAR é a única dos Estados Unidos que tem um programa dedicado todo dia à categoria. O que fica claro, e deixa bem claro,
essa perda de audiência da NASCAR, junto com a crise da família Friends, que não se sabe o futuro da categoria, se vai ser vendido ou não é só a NASCAR, a INSA também está nessa encruzilhada, que não se sabe se a INSA vai adotar o regulamento do Mundial de Endurance, o WEC. Não se sabe ainda se a INSA vai desenvolver um carro para permitir a entrada de novas montadoras, como o caso da Toyota e da Ford. É muito mais complicado que se imagina. E se você disse a questão dos pilotos brigarem, vamos dizer assim, jogando água, acho que essa técnica de tirar piloto da corrida, jogar água no até já vi casos mais graves. O Tony Stewart jogou o capacete em cima do carro de um outro piloto que tirou ele da prova. Não tem mais espaço. Só vai ter nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos não tem. Muito bem, e eu espero que o pessoal tenha respeito com os comentários que eu fiz aqui no programa. Até porque eu defendi muita gente e posso criticar a categoria porque eu tenho causa própria para falar sobre isso. Isso é uma coisa que, pra mim, eu não gosto de fazer média com ninguém e nunca foi, nunca vai ser assim. Quem me conhece sabe disso. É o seguinte, deixa eu passar um recado para vocês, que dessa semana começam amanhã as semifinais da Copa Libertadores da América. Finalmente vamos ter o primeiro jogo das semifinais amanhã, 9h30 da noite, horário de Brasília, com direito a abrir o jogo, com todos os detalhes antes, lá por volta das 8, um pouquinho. Vamos ter aí as emoções de River Plate e Boca Juniors, jogo no Monumental de Núñez, em que um ano depois as duas equipes vão voltar a se enfrentar em um torneio continental desde os fatos ocorridos na Argentina. E você vai acompanhar aqui na Rádio FT com o Rodrigo Oliveira, com o César Augusto, com todos os seus detalhes dessa grande semifinal. E na quarta-feira, eu, André Bracoelho, estarei ao lado do César Augusto para trazer todas as emoções da outra semifinal de ida entre Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, 9h30 da noite, também no horário de Brasília, com todas as informações, as declarações de cada um, todos os detalhes, todas as informações, tudo aquilo que você já sabe aqui na Rádio FT, porque aqui é a casa não só da Libertadores, aqui é a casa do automobilismo, aqui é a casa do esporte como um todo, e a gente dá espaço para todo mundo da mesma forma como todos nós queremos e gostaríamos de ser. Então, vocês fiquem ligados aí na terça e na quarta-feira com essas semifinais da Libertadores, que o bicho vai pegar o caminho rumo a Santiago. Você, claro, vai acompanhar aqui na Rádio FT. Fique ligado às 9h30 da noite, terça e quarta-feira. Imperdível, hein? Pra vocês ligados em todo o Brasil. Meu caro César Augusto, seu destaque final, por favor, nessa edição, nessa semana. O destaque final é NASCAR, paz dos ovais. Semana que vem, nova bandeira quadriculada para repercutir tudo do melhor do esporte a motor no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela audiência, pela grandíssima companhia. Lembrando para vocês que no final desse ano vamos ter alguns programas especiais bem bacanas que a gente vai produzir aqui na Rádio FT. Fique ligado, hein? Rádio FT, estamos de volta e fechados com você essa semana que vem. Tchau! Você acompanhou aqui na Rádio Futebol Total mais uma jornada esportiva. Agradecemos a todos
pela audiência e até uma próxima. Futebol na moral é na Rádio Futebol Total.